No vídeo de hoje, nós vamos fazer um resumo dos capítulos do livro A Prática da Psicoterapia, de Carl Gustav Jung. É o livro 16/1 das Obras Completas. Um livro muito importante para quem gosta de estudar Jung e uma leitura obrigatória para todos os terapeutas que trabalham com abordagem junguiana. Eu sou Vinícius Andrade e esse é o canal Jung Descomplicado. Antes da gente começar com o resumo, eu queria falar duas coisas. A primeira é que esse livro, como muitos outros, são coletâneas de conferências que Jung realizou sobre psicoterapia. Sendo conferências, ele vai falar sobre muitas coisas, ele vai se repetir em alguns temas ao longo dos capítulos, né? Até porque eram conferências, então ele ia num lugar e falava e retomava. A minha ideia é trazer os elementos centrais dessas conferências e apresentar para vocês. A outra coisa que eu queria falar é o seguinte: se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você me apoiar. Então curte, comenta, compartilha, ativa as notificações, porque você me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. O primeiro capítulo se chama Princípios Básicos da Prática da Psicoterapia. Nele, Jung vai trazer algumas coisas muito importantes e que são centrais na forma como ele enxerga o processo terapêutico. Ele vai falar sobre o método dialético, que é o método de escuta, que é central na psicoterapia junguiana. Ele vai falar dos métodos sintético e redutivo. O método redutivo pergunta por quê, o foco é o porquê. Então a gente volta no passado e tenta compreender como aquela dinâmica psíquica se estabeleceu. O método sintético, a pergunta é para quê? Então o que a gente vai fazer com isso que fizeram da gente? Qual o sentido que a gente dá a essa experiência? Outra coisa que ele vai trazer nesse capítulo é que, para ele, essa ideia de sujeito suposto saber, de superioridade, esse lugar de superioridade não deve ser bancado pelo analista. Ele propõe uma relação simétrica dentro do setting terapêutico, uma relação onde a gente tem a liberdade de ser quem a gente é e expressar o que a gente está sentindo. Mas para isso é muito importante que o terapeuta se trabalhe. Então ele vai fazer isso no livro inteiro, mas ele já começa no capítulo 1, focando na importância da terapia, da análise de quem trabalha como terapeuta, de quem trabalha com a psicoterapia. O capítulo 2 se chama O que é psicoterapia? Nesse capítulo, Jung vai focar a direção do trabalho terapêutico na sua abordagem para o processo de desenvolvimento, que ele chama de individuação. E aí ele vai trazer algumas coisas muito interessantes a respeito desse processo. Ele vai trazer a importância da consciência, já situando para a gente que não está no escopo de técnicas analíticas e junguianas, ferramentas que tirem a presença do ego, que alterem a consciência. Vai falar de como é importante o terapeuta estar atento ao papel social, à realidade social que cerca a pessoa que ele está atendendo. E vai começar a definir alguns termos técnicos, como ab-reação e recalque. No capítulo 3, que se chama Alguns Aspectos da Psicoterapia Moderna, Jung vai falar para a gente de uma coisa muito importante. É muito legal, é muito interessante quando a gente volta no passado da pessoa, ou seja, quando a gente coloca em prática o método redutivo, mas o maior benefício, o mais importante, é ajudar a pessoa a transformar sua realidade no aqui e agora. A gente precisa ajudar o cliente a se movimentar para que ele possa fazer alguma coisa no momento presente, porque a vida acontece no aqui e agora. E aí ele fala de uma pegadinha para o terapeuta que é muito comum. A gente adora voltar no passado, é bom entender a dinâmica, traz um conforto, traz um chão, traz um continente, mas tem muitas pessoas que passam por uma experiência de dor e ficam apegadas a essa experiência de dor. Então, se eu fico o tempo inteiro voltando no passado, voltando no passado, voltando no passado, e a gente não consegue fazer nenhuma amarração para o presente, para o que a gente vai fazer daqui para frente, a gente acaba alimentando uma fixação neurótica, o que pode acabar não ajudando muito a pessoa que a gente está atendendo. Uma outra coisa que é interessante nesse capítulo é que Jung começa a mostrar qual é a visão de inconsciente para a psicologia analítica e de que forma ele se distingue de outras abordagens. Então tem duas coisas que eu destaquei. Primeiro, ele fala que o inconsciente ele não está escondendo nada, é um inconsciente que se revela. Então o sonho não é um enigma, o sonho é uma revelação. O que acontece é que o inconsciente tem uma linguagem própria, que nós não estamos habituados. Então a nossa consciência
consciência moderna, que está completamente afastada da função simbólica, lê como enigma. E uma outra coisa muito importante é que ele diz que a visão de inconsciente para a psicologia analítica não é de um inconsciente doente, um inconsciente patológico, é um inconsciente curativo, é um inconsciente sadio. Então, existe uma camada pessoal do inconsciente, que é um processo de autorregulação, que carrega as defesas, os recalques, mas o inconsciente não é só isso. Ele carrega dentro de nós a história da humanidade, os germes do desenvolvimento humano psicológico. Isso está no inconsciente coletivo. E os arquétipos vão exercendo essa função dentro de um processo de autorregulação saudável do inconsciente. No capítulo 4, os objetivos da psicoterapia, Jung vai, depois de ter feito uma distinção da forma como ele vê o inconsciente, ele traz um reconhecimento de que a terapia junguiana ou a abordagem junguiana não é melhor do que as outras, não existe uma abordagem melhor do que outra, todas as abordagens são boas para quem se beneficia com elas, então eu posso chegar no mesmo lugar por diferentes caminhos. Ele vai começar a falar de um elemento central na análise junguiana, que é o trabalho com sonhos. E aí ele vai definir o que é a função transcendente, que é essa intenção, essa função de integração entre o consciente e o inconsciente, entre os opostos, entre o que eu consigo enxergar e projetar na minha vida e entre a minha sombra, aquilo que me falta e que eu não consigo acessar. No capítulo 5, os problemas da psicoterapia moderna, ele retoma essa diversidade, essa pluralidade de métodos para acessar a psique. Ele problematiza essa discussão e essa disputa de que método é melhor, que abordagem é melhor. E ele vai falar mais um pouco, mais profundamente do seu método. E ele vai fazer isso apresentando para a gente 4 etapas básicas. Ele apresenta isso de forma bem didática, que são as etapas da psicoterapia ou as etapas do método junguiano, que são a confissão, o esclarecimento, a educação e a transformação. No capítulo 6, Psicoterapia e Visão de Mundo, ele vai falar sobre o processo de subjetivação individual, como que se constitui, como que se alicerça a visão de mundo das pessoas, e vai pontuar categoricamente a importância do terapeuta se desnudar, se despir das suas crenças, se despir dos seus valores morais, se despir do que ele acha que é certo para o seu cliente, para que ele possa se colocar da maneira mais descontaminada, despreconceituosa possível diante do seu cliente. Porque só assim ele vai poder prestar um serviço efetivo de escuta e de auxílio no desenvolvimento psicológico daquela pessoa. No capítulo 7, Medicina e Psicoterapia, Jung começa a falar dessa transição. A gente sabe que a psicoterapia ela começou a ser exercida pelos médicos, pela medicina, mas ele começa a questionar algumas categorias médicas que devem ser mantidas, são importantes, mas que no entendimento dele não deveriam ser carregadas de maneira tão rígida, tão cristalizada como na medicina. Então ele vai falar especificamente de como ele entende o processo de anamnese, ele vai falar sobre diagnóstico, ele vai falar sobre a importância do terapeuta desenvolver uma visão integral do seu paciente, em que ele não fique apegado a partes, mas ele olha o todo. Ali não temos uma doença, temos uma pessoa. No capítulo 8, Psicoterapia e Atualidade, Jung vai retomar a dimensão social, e aqui ele vai entrar mais um pouco, ele vai falar da dimensão social no processo de subjetivação, da dimensão social na produção dos sintomas, e ele vai fazer um caminho discursivo muito interessante, onde ele vai mostrar para a gente como nós fomos treinados a projetar o nosso amparo nas instituições coletivas. A gente projeta que a família, o Estado, que o governo, que a religião venha cuidar do nosso desamparo existencial. Como isso pode ser a base de uma construção de uma psicologia coletiva de manipulação. Por fim, mas não menos importante, no capítulo 9, questões básicas da psicoterapia, Jung vai retomar muita coisa do que ele falou nas outras conferências, mas tem 2 coisas que eu acho que são, gostaria de destacar, acho que são muito importantes. Ele vai inserir a imagem do curador ferido, do terapeuta como curador ferido, é um processo de humanização, uma quebra da romantização que a gente faz sobre esse lugar do terapeuta. E ele vai falar muito da religião no sentido do religare, a função religare. Se você não sabe o que é a função religare, tem um vídeo meu aqui no canal explicando melhor. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar para que você possa assistir. Mas a função religare é a reconexão comigo mesmo, é a busca do sentido da vida. E ele mostra como
encontrar um sentido para as experiências, para a dor, para a vida. Pode ser benéfico para muitas pessoas, pode ajudá-las de maneira mais efetiva a lidar com os problemas, com as patologias, com os desafios que a vida apresenta. Agora me conta, você já tinha lido esse livro? O que é que você achou? Comenta para mim dizendo, e se você tiver dúvidas, quiser fazer perguntas, fica muito à vontade para a gente continuar essa troca. Como eu disse, eu fiz uma escolha de algumas partes dos capítulos que eu achei que eram essenciais. Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço e até a próxima.